próximo painel tem como tema o que temos pela frente, os desafios do PNE até 2024. A mediadora deste painel é Eliane Marques, graduada em Pedagogia e Direito, mestre em Direito, Constituição, Direitos Fundamentais, Hermenêutica Jurídica, especialista em Constituição, Política e Economia, auditora pública do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde integra o Grupo de Estudos sobre Gênero e Raça. Por favor, Eliane. Boa tarde, então, a esta especial audiência. Vamos dar continuidade ao simpósio. Vou chamar para compor a mesa, então, o deputado federal Israel Batista. Por favor, deputado. Luiz Miguel Martins Garcia. Tudo bom? Emanuel Humberto Gonzaga Lima. Vamos iniciar o painel com a exposição do deputado federal Israel Batista. O senhor tem 20 minutos, deputado. As perguntas poderão ser encaminhadas para o e-mail que o deputado irá, em seguida, informar. Em razão do retorno dele para Brasília, ele não poderá ficar para acompanhar o final do simpósio. Então, o deputado federal Israel Batista é presidente da Subcomissão Especial de Acompanhamento do Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados, deputado federal PV, Distrito Federal, professor, cientista político, escritor, palestrante, tem como principal luta a educação e é responsável por uma das maiores iniciativas de preparatório público para o vestibular do país, o programa Bora Vencer. O senhor está com a palavra, deputado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu fico muito feliz por ter recebido o convite para participar aqui do segundo Cined. Muito obrigado pelo convite, César Miola. Fico feliz com a sua iniciativa. Quero dizer que nós de Brasília estamos ansiosos para fazer o terceiro Cined e que a gente pode levar esse tema importante para o nosso Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tenho certeza que nós temos conselheiros de grande qualidade lá também que sabem da importância desse assunto. Muito obrigado. Eu sou o presidente da Subcomissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Educação da Comissão de Educação. O nosso PNE é um documento formulado com toda a paciência, com todo o tempo necessário, com envolvimento de especialistas. É um documento importante que nos norteia, que diz para nós para onde devemos caminhar no longo prazo, que fala sobre temas que não são apenas moda, mas que são temas muito profundos e que precisam ser tratados com muita força de vontade, muita obstinação. Assim que nós assumimos a Comissão de Educação, no início desse ano, na Câmara dos Deputados, nós percebemos que a adrenalina do estabelecimento de um novo governo trazia alguns efeitos inadequados sobre a política educacional. Essa adrenalina fazia com que gestores tratassem a gestão do Ministério da Educação nos moldes em que se tratam campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais são cheias de emoção, de debates acalorados na internet, de disputa por curtidas no Instagram, para ver quem fala mais bonito no Twitter. Mas a gestão da educação é muito mais sem graça do que isso.
e muitos aqui que são educadores sabem do que eu estou falando. Ela é uma gestão paciente, calma, muito menos emocionante do que se imagina. E o primeiro desafio que nós enfrentamos foi transmitir o desejo da bancada da educação no Congresso Nacional de que o Ministério da Educação substituísse a atenção dada aos assuntos emocionantes pela atenção que ele deveria dar aos assuntos importantes. E esse foi o nosso trabalho nesse primeiro semestre, não só na Comissão de Educação, mas também com a bancada da educação. É a primeira vez que o Congresso Nacional tem uma frente parlamentar mista de educação, com maior robustez e capacidade de intervenção nos assuntos mais importantes do país. É uma frente formada por mais de 400 deputados, isso é inédito na história do Congresso Nacional. Eu tenho a honra de ser o secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Educação, e nós conseguimos, assim, determinar quais são os parâmetros de atuação para um ministério que se quer técnico. Então, assuntos emocionantes deveriam ser substituídos por assuntos importantes. Não necessariamente o que dá mais curtida no Instagram é o que interessa na política de educação. Então, nós fizemos questão de fazer um enquadramento. E esse é o papel do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo, o papel de fiscalizar e definir parâmetros. Então, aqui nós percebemos que os checks and balances, os freios e contrapesos da teoria dos três poderes funciona quando você aplica, não é? Ou seja, um poder precisa estabelecer limites para o outro poder para que a gente tenha um melhor funcionamento. E, de fato, muita coisa melhorou do início do semestre para esse meio do ano. Bem, nós, então, vamos apresentar um relatório no final desse ano sobre o estado das metas do Plano Nacional de Educação, e eu trago para vocês hoje um relatório prévio. Falar do Plano Nacional de Educação não gera muito interesse das pessoas comuns, não gera grandes debates na internet. Se você fizer uma postagem no Facebook sobre o PNE, ninguém vai curtir, só os especialistas. Mas é isso que é importante, é disso que a gente tem que falar, porque nós não estamos numa disputa de atenção das redes sociais. Nós estamos atentos a um assunto técnico, um assunto agreste, um assunto árido, mas que precisa ser tratado, porque essa é a nossa função. Então, a nossa subcomissão é formada por mim, que sou o presidente, pelo deputado Edilvan Alencar, que é o vice-presidente, foi secretário de Educação do Estado do Ceará, e como relatora nós temos a deputada Natália Bonavides, do Estado do Rio Grande do Norte. Essa subcomissão tem ainda mais 12 membros. O Plano Nacional de Educação estabeleceu, em 2014, aquelas diretrizes, aquelas metas e as estratégias, e nós vamos ver como estão cada uma das 20 metas desse Plano Nacional de Educação. Quando falamos de educação infantil, nós, em 2014, definimos que, até 2016, nós precisaríamos universalizar a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Eu vou ser bem objetivo, porque temos pouco tempo. Essa meta ainda não foi cumprida, então nós estamos aí com um atraso de 3 anos. Essa meta ainda precisa ser cumprida. Nós temos ainda apenas 90,5% dessas crianças tendo acesso à educação infantil.
Nós também temos que oferecer educação infantil em creches para metade das crianças brasileiras de 0 a 3 anos até 2024. Nós já cumprimos 30,4% dessa meta. Falta, portanto, até 2024, 19,6% para cumprir. Isso também vai fazer parte do nosso relatório. Claro que esses dados até o segundo semestre podem sofrer algumas alterações, é o que a gente espera para melhor, né? Por enquanto, esses são os números da subcomissão de acompanhamento do PNE. A meta 2 fala sobre ensino fundamental. Para quem não fiquem preocupados em anotar, no final eu passo o meu e-mail, ou então o próprio e-mail aqui do Tribunal de Contas, e eu mando para vocês os slides já com todas as metas, o que falta, o que já foi alcançado. Ok? Não se preocupem. O e-mail é dep, de deputado, ponto, professor Israel Batista, tudo junto, dep.professorisraelbatista, @câmara.leg, de legislativo, .leg.br, tá? De ensino fundamental até 2024, nós temos que universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Essa meta não está difícil de atingir, gente. Só falta 2,3% para a gente atingir isso até 2024. Então, estamos indo bem nessa meta. O problema aqui é a aprendizagem, tá? A universalização a gente está conseguindo, mas nós temos uma crise de aprendizagem que nós vamos ter que tratar rapidamente. Bem, a segunda meta era garantir que 95% dos alunos concluam o ensino médio, o ensino fundamental na idade recomendada até 2024. Até aqui a gente cumpriu já 76%, tá? Se você for olhar para o histórico brasileiro, não está tão ruim, porque nós começamos a ideia de universalizar o acesso à educação, de certa maneira, recentemente, tá? Para vocês terem uma ideia, o Chile já entendia como importante universalizar o acesso à educação cerca de 50 anos antes do Brasil começar a pensar nisso. Então, apesar dos nossos números às vezes assustarem, a gente tem que levar em consideração a história do Brasil, tá? E como a nossa mentalidade mudou apenas muito recentemente. Então, nós temos 24% ainda para bater essa meta até 2024. Eu acho que vai dar certo, eu espero. Do ensino médio, a nossa meta 3, tá? Como estamos no ensino médio? Até 2016, nós tínhamos que ter universalizado o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. A gente não conseguiu cumprir essa meta, não foi cumprida. A gente conseguiu colocar 84,3% apenas. Então, já não cumprimos essa meta, nós vamos ter que rever e reestabelecer meta. E 85%... nós tínhamos que elevar em 85% a taxa líquida de matrículas no ensino médio até 2024. Falta 22,3%. Então, nós temos 5 anos para vencer esse percentual. Educação inclusiva. Aqui eu fico um pouco revoltado, porque nós não temos nem dados para falar sobre educação inclusiva, o que demonstra um certo desapego nosso a esse tema, né? Nós não conseguimos, numa comissão do Congresso Nacional, obter esses dados, porque nós tínhamos que universalizar o acesso à educação básica e o atendimento especializado para toda a população de 4 a 17 anos, com deficiências, transtornos globais, etc., até 2016. Nós não sabemos se essa meta foi cumprida. Ou seja, há um estado de indigência dessa população tão grave que não há perguntas sobre isso nos censos, no IBGE. Nós não temos esses dados, nem os municípios têm dificuldades para obterem dados, e a gente sabe que é assim. Alguns índices não são alcançados pelos municípios, né? Mas
geralmente o governo federal consegue esses índices. Nesse caso, nem o governo federal está conseguindo. Então, é um descaso antigo que a gente precisa corrigir. A meta 4, ela está comprometida porque nós não conseguimos avaliar. Tá? Ainda na meta 4, nós tivemos aí 33,2% de crescimento na taxa de matrículas no ensino especial entre 2014 e 2018. É o único dado que nós temos. Alfabetização. A alfabetização entra naquela crise de aprendizagem que eu disse para vocês agora há pouco, né? Quando a gente fala da alfabetização, nós temos que ter uma taxa de 100% até 2024. É isso que o Plano Nacional diz, né? Mas só que a gente está muito longe dessa taxa. Se você for prestar atenção, quase 34% das crianças não sabem ler quando elas terminam o terceiro ano do ensino fundamental. Então, ali, naquela idade que ela deveria estar alfabetizada, ela não sabe ler, 34%. Né? Quando você vai para a matemática, é pior ainda, 54,5% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não sabem as operações básicas da matemática. Não sabem coisas muito simples. E 54,7% não sabem ler. É um percentual muito alto, ou seja, mais da metade das crianças não sabe ler e nem sabe as operações básicas da matemática na série em que ela deveria ter sido alfabetizada, que é o terceiro ano do fundamental. Então, é aquela crise de aprendizagem demonstrada aqui na meta 5 da alfabetização. Perfeito. Na educação integral, a gente precisa oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. A gente aí vai ter alguns problemas, né? 9% até 2024, nós vamos ter que fazer isso, 9,99%. Aprendizado adequado na idade certa. A gente tinha que alcançar essas notas vermelhas no IDEB. Até agora a gente não alcançou. No ensino fundamental, a gente chegou pertinho da nota esperada do IDEB, que é a nota 6, nos anos iniciais, mas nos anos finais do ensino fundamental, a gente ficou longe, e no ensino médio, a gente ficou mais longe ainda. A nota tinha que ser 5,2, nossa nota está 3,8 no ensino médio. Também isso se refere à crise de aprendizagem brasileira. Escolaridade média, nós também não conseguimos alcançar. Nós tínhamos que alcançar no campo, né, elevar para 12 anos de estudos a escolaridade da população do campo. A gente falta ainda 3 anos e 7 meses para alcançar isso. 12 anos para os 25 mais pobres, faltam 3 anos e 5 meses para chegar a 12 anos na média, e assim por diante. A gente não conseguiu atingir a meta 8 ainda. Até 2024, a gente tem que dar conta do recado. A alfabetização de jovens e adultos, nós ainda precisamos alfabetizar 8% para chegar a 100% em 2024. Não está difícil conseguir isso em 5 anos, se a gente tiver uma política séria. E nós temos que reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até 2024. Falta 15,5% para a gente conseguir isso. Educação de jovens e adultos, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental, integradas à educação profissional. Ainda faltam 24,5% para a gente alcançar isso em 5 anos. Então, não está fácil também. Educação profissional. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio até 2024. A gente conseguiu metade disso. Então, acho que essa é uma meta muito difícil de ser alcançada. Educação superior.
A educação superior, nós tínhamos que elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Olha, ainda falta 15% para a gente conseguir chegar a 50% de matrícula no superior e ainda falta quase 15% para a gente conseguir chegar a 33% da população de 18 a 24 anos. Então, essa meta 12 também está bem comprometida. Nós estamos estudando o que fazer para conseguir isso até 2024, mas essa é uma das metas mais difíceis. Titulação de professores da educação superior, nós cumprimos a meta de elevar a proporção de mestres e doutores na educação superior. Essa meta foi cumprida, 75% até 2024, já batemos. Então, isso é uma boa notícia. E a meta também foi cumprida de ter 35% de doutores no corpo docente das instituições de ensino superior. Também foi cumprida com muita antecedência. Pós-graduação, a nossa meta é formar 60 mil mestres até 2024, praticamente já cumprimos, só faltam 386 mestres para a gente cumprir essa meta. Eu acho que, nesse momento, já cumprimos, porque esse dado tem um delay de alguns meses, né? Já no caso dos doutores, ainda está um pouquinho mais longe. Falta 4.397 doutores para a gente bater a meta. Creio que até 2024 a gente consiga bater essa meta. Formação de professores. Assegurar que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área em que atuam. Essa meta ainda está um pouco difícil da gente cumprir até 2024. Tá? Meta 16, formação continuada e pós-graduação docente. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Falta 13,8% para a gente bater a meta até 2024. Essa meta nós vamos conseguir bater também pelas projeções. Valorização do professor, essa é a meta 17, para mim a meta mais importante, porque não há reforma educacional que não passe pela sala dos professores. É um erro você pensar isso. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos professores ao dos demais profissionais com mesma escolaridade. O dado essencial aqui que vocês sabem é que o professor é o profissional de nível superior com a menor remuneração entre as categorias de nível superior. É isso que a gente está tratando aqui. Bem, está longe de atingir essa meta. O Brasil é o primeiro do mundo no ranking de violência escolar. O Brasil também é o primeiro do mundo no ranking de indisciplina escolar. O Brasil também é o primeiro do mundo no ranking de tempo gasto pelo professor para obtenção do silêncio da turma. Pouca gente sabe disso. O Brasil, primeiro do mundo. E ano passado, vocês viram da Varker Foundation, Brasil, primeiro do mundo no ranking de desvalorização do professor. Primeiro lugar do ranking mundial. Então, nós vamos ter problemas. Para encerrando, são só 20. Ela está aqui me apertando, gente. Desculpa. Plano de carreira docente vai ser um grande desafio para todos nós, né? Primeiro porque só se a gente pegar o piso salarial, a gente já vê um grave problema. Olha, o plano de carreira e piso salarial nos estados não é cumprido por 33% dos estados. Então, aquele piso que a gente definiu nacionalmente, ele não é cumprido. Mas tem algo pior, é que nos municípios, 22% não tem nem informação sobre isso. Ou seja, você falar com 22% dos municípios, eles não sabem te responder se eles pagam o piso. Esse é o nosso nível de organização. Então, é bem assustador. Gestão democrática, 18 estados e o DF selecionam diretores de escola por meio de eleições e critérios técnicos de mérito e desempenho. Porém,
74% dos municípios ainda usam indicações políticas para nomear os diretores escolares. Então, isso é muito grave. Não conseguimos cumprir essa meta que deveria ter sido cumprida em 2016. E, para encerrar, a nossa 20ª meta, financiamento da educação. Nós tínhamos que ter 7% do PIB voltado para a educação até 2019. Não deu certo, não batemos a meta nesse ano, tá? Faltou 1%, estamos em 6% do PIB. E 10% do PIB até 2024, ou seja, ainda falta 4% para a gente cumprir essa meta. Então, essa é a situação geral do nosso Plano Nacional de Educação. Depois vocês me peçam os dados, ou peço aqui no e-mail do tribunal, que a gente passa para vocês. É importante que vocês tenham esses dados em mão, para saberem acompanhar isso. E acompanhe o trabalho da Comissão de Educação por meio da minha subcomissão, que é a Subcomissão de Acompanhamento do PNE, que toda semana está lá com o ministro da Educação cobrando. Tá bom? Um abraço, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Muito obrigada, deputado federal Israel Batista. Obrigada pela disponibilidade, pela sua participação e desculpa pela pressão do tempo. Tá certo. Aqui está o seu certificado. Muito obrigado. Então, agora, continuamos com o Luiz Miguel Martins Garcia. Ele já fez um resumo do seu currículo, que é bem extenso. Bom, o Luiz Miguel Martins Garcia possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, com enfoque na formação de professor. Atualmente, dedica especial atenção à formação de professores e gestores e aos estudos sobre Base Nacional Comum Curricular e Currículo. É dirigente municipal de educação da SUD Menuti, São Paulo, é isso? E presidente da União dos Dirigentes Municipais do Estado de São Paulo, Undime São Paulo. Então, Luiz Miguel, estás com a palavra. 20 minutos, está bem? Olha, ela acabou de engolir mais 5. Mas eu diria que eu daria mais 5, porque é uma satisfação para a gente ouvir um deputado falando, e falando com a propriedade do professor Israel. Muito obrigado, professor Israel. Muito obrigado pela sua propriedade, e esteja certo que estaremos dialogando muito contigo lá na comissão mista, tá? E obrigado pelo seu trabalho. E esse material eu até peço também que envie para a Undime, para que a gente possa disponibilizar para todo mundo, tá bom? No final do semestre, esse material já vai estar todo pronto, porque esses dados têm um pequeno delay. Mas no final do semestre, o relatório vai ter tudo certo. Tá bem? Muito obrigado, bom retorno. Eu saúdo, então, o deputado Israel, e também saúdo o vereador de Rio Grande, André Lemes, que representam aqui o Legislativo, né? E quisera nós termos aí cada vez mais o Legislativo, sobretudo dos pequenos municípios, como a minha querida Sul de Menuti, que é um município de 7.500 habitantes no interior de São Paulo, distante 640 quilômetros da capital. Minha capital mais próxima é Campo Grande. Então, eu digo que eu conheço muito bem o desafio dos pequenos municípios e o que significa um estado como o Rio Grande do Sul, né? E como todos do Brasil que têm os seus desafios, que tem extensão territorial, no nosso caso, São Paulo e Rio Grande do Sul, uma densidade muito grande populacional, né? E assim, nos outros estados também, cada um entra com seus desafios, como as imensas distâncias da região norte. Eu cumprimento aqui o Humberto, que compõe comigo, presidente nacional da UNCME, e eu não tenho nome, mas de uma forma muito especial eu quero saudar também aquela conselheira que fez aquela brilhante pergunta que chama a atenção à responsabilidade. E para nós é muito importante que o tribunal reflita sempre sobre essas responsabilidades, que ajude e amplie momentos como esse de diálogo com os dirigentes, com os gestores, com quem faz educação na ponta, porque muitas vezes o item punição ele acaba tendo um peso muito maior no colo que tem menos força, sobretudo financeira, de fazer a sustentação. Quero saudar aqui as dirigentes, né, da Undime Rio Grande do Sul presente, a Eunice de Rolante, a Rejane de Meraguaí,
a professora Ana Paula também de São Francisco de Paula, e assim todos os dirigentes do Rio Grande do Sul e do Brasil, que no dia a dia tem todos esses desafios a serem equacionados. Né? Quero saudar a Eliane, nossa mediadora, e de uma forma muito especial ao conselheiro César Miola. O conselheiro César Miola, uma pessoa com quem a gente já tem aprendido a dialogar e admirar o trabalho, essa visão de orientação, essa visão de tratar com os municípios, e sobretudo com, né, os gestores, aqueles que vêm muitas vezes de municípios que nem têm uma estrutura jurídica forte o suficiente para lhe dar a instrução, e ele vem: vamos juntos, vamos conhecer, vamos discutir. Né? Nós realizamos no estado de São Paulo também uma ação chamada Semear Conjunta, Undime e o Tribunal de Contas, sobre a coordenação do técnico Gustavo, do assessor Gustavo, né, e do conselheiro Beraldo, que significa essa troca de informações. O tribunal, né, tendo essa grandeza de sentar, de chamar para discutir, de chamar-nos juntos para conhecer melhor e, ao mesmo tempo, ensinar-nos e, sobretudo, aproximar-nos. Eu trouxe um material e também não vou ater-me tanto ao material, mas eu acho que é importante deixar, sobretudo para quem ainda não tem um contato mais aprofundado com a Undime, e vou fazer fluir o nosso diálogo para que a gente possa ter um tempinho para uma conversa final. A Undime, ela está presente aí em todo o território, né, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e ela tem seccionais em todos os estados. E ela responde no regime de colaboração União, Estado, Município pelo ente municipal. Essa é uma relação bastante nova, que ainda está no processo de construção, porque muitas vezes, em muitos estados, a estrutura está tão fossilizada do poder da estrutura da rede estadual, que é um processo ainda em construção dessa relação e da construção da consciência de que o empoderamento do município não significa tirar o poder da estrutura estadual, que antes tocava toda a questão da legislação inclusive. Né? Os municípios, que são sistema, eles têm sua autonomia, têm os seus desafios, têm os seus conselhos, e, né, tem o trabalho, tem o conselho estadual que toca, né, geral e a rede estadual, mas tem os conselhos municipais, que é um que me também representa. Então, algumas informações nesse sentido. Aqui tem um embasamento dos marcos legais, da questão da educação, como ele se coloca. Nós estamos um público super qualificado com relação a isso, só para, né, realmente marcar a posição. E a questão do Plano Nacional de Educação. E eu quero retomar aqui a fala. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim da sua fala, fica mais para o final. Né? Ruim é que a gente destrói a nossa fala mesmo, partindo das outras falas que foram tão relevantes que não dá para não citar. Né? E o João Cabral de Melo Neto, ele tem uma passagem, um poema, que ele fala a respeito da construção da manhã, né? Tecendo a manhã, que um galo lança outro canto, que o outro pega aquele canto e replica para outro, e quem mora aí em cidade pequena ou cidade grande que tem alguém que tem um galo do lado, sabe que se tiver dois, um vai grudar o canto do outro. Né? Então eu quero pegar aqui o canto e dizer, nós temos um plano, nós temos um plano de Estado de educação, não é um plano de governo, que é o Plano Nacional de Educação, né? Que está muito bem demarcado, nós vemos discutindo, a partir desse plano nós construímos uma base nacional comum, nós estamos trabalhando pela construção de um sistema nacional de educação. Não temos que ter invencionice nesse processo, nós temos que ter responsabilidade com esse processo de construção de um plano nacional, que teve aí um processo longo de desenvolvimento. Cabem demandas e cabem sonhos específicos de todos que chegam, ancorados nos processos eleitorais, tá? Mas, sobretudo, essa estrutura, senão nós jamais daremos passos adiante e ficaremos aí sempre em círculo no processo de educação nacional. Então, na defesa do plano, na defesa do processo mesmo de valorização do trabalho e, sobretudo, nessa consciência daquilo que nós precisamos zelar de forma bastante efetiva a partir daqui, que a Undime se posiciona. Tá? Só vou me localizar. Eu vou atender ao truque, porque o rapaz me disse o seguinte,
Tem uma vantagem e uma desvantagem de ficar lá. Lá você fica sentado, aqui você tem condição de fazer o acompanhamento melhor. Dá licença. Ok. Toda essa parte de embasamento legal e dessa responsabilidade que nos chama, eu vou saltar para que nós possamos chegar nesse ponto aqui, nos desafios urgentes que nós temos em relação ao Plano Nacional de Educação. Uma questão central é a questão do Sistema Nacional de Educação, construído em regime de colaboração. A primeira grande ação que nós temos, na minha opinião, é do Luiz Miguel, não da Undime, de ação em regime de colaboração, foi a construção da Base Nacional Comum Curricular. Foi fácil? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi um documento construído a sangue, suor e lágrimas, mas fechamos com um grande sorriso de saber que foi um documento que perpassou muitos ministros da educação, perpassou 2 presidentes, um processo de impeachment, né, e chega ao 3º presidente, e ele se mantém pelo seu processo de construção. Nós temos aí os desafios do cumprimento das metas. Eu acho que assim, eu saio daqui hoje muito fortalecido nesses 2 dias de atividade, sabendo muito mais com todas essas análises que foram feitas, então, desnecessário retomar o precioso tempo nesse ponto. Nós precisamos aí, temos como desafio a construção do Sistema Nacional de Educação, a revisão do Pacto Federativo, no sentido de definir com maior precisão, né, os papéis, as ações, as responsabilidades, porque é muito sério e muito real. Hoje, a responsabilidade ela recai de forma muito intensa no ente município, e ele não tem a quem recorrer. Eu digo que, para a pessoa bater a janela do governador ou do presidente da República, na verdade, se ele tocar a janela, é perigoso ele receber um tabefe antes. E o prefeito ele está ali, entrando na sua casa, se jogar uma pedrinha, acerta a janela dele, né? Então, o município precisa desse respaldo e dessa clareza, porque não é possível, a cada mudança de estrutura ou a cada mudança de política financeira, nós termos programas paralisados. Quando se paralisa um programa como o Mais Educação, o município não consegue paralisar e nem deve paralisar. Só um exemplo, né, de um programa de valorização de atividades complementares de educação integral, em tempo integral, né, caminhando para isso. O município tem que garantir esses recursos, e muitas vezes a custo de sucatear algumas questões que também são relevantes no processo da educação. A implementação do custo aluno, qualidade inicial, o CAC, nós não conseguimos mais financiar a educação com o dinheiro que tem. Tem isso, toma, se virem. É isso que tem. A lógica é outra. Quanto custa fazer educação de qualidade? Concordo plenamente, nós demos um salto no sentido da universalização. Agora, essa universalização foi feita mais ou menos daquele jeito. Tem tu, vai tu mesmo. Agora, nós temos que avançar no processo de qualificação, de formação de professores e ganharmos a questão qualitativa, fazer a questão qualitativa avançar. Nós tivemos um crescimento do número de matrículas e, muitas vezes, nós vamos perceber que não estávamos nem preparados para isso. Há defesa já de algumas instituições que trabalham o seguinte, que nós devemos ter uma nota de corte do Enem e somente poder fazer o vestibular e fazer curso de licenciatura quem tiver uma nota bem mais alta de Enem, porque hoje o professor é o que tem a menor nota de Enem. Bom, e aí o que eu coloco é o seguinte, e o que nós vamos fazer com grande parte ainda de estados do nosso país que sequer tem professor graduado, que trabalha com professor, me fugiu o termo técnico agora, tá? O professor sem a formação específica, tá? Professor leigo, muito obrigado, tá? Trabalho com professor leigo. Então, nós ainda não temos esse luxo, e quem aqui é dirigente ou de equipe técnica de Secretaria de Educação sabe o desespero que é garantir que não tenha aula vaga buscando professores para substituir. Então, essa questão é bastante séria. Por outro lado, nós estamos falando de uma profissão que nós subimos aqui, com certeza, quem é professor e sobe essa mesa já sobe com 75% do salário de qualquer um que não é professor. E aí, muitas vezes, exigem dupla jornada, tripla, né?
A aberração que é ter uma permissão de uma jornada de professor com mais de 60 horas. A aberração em termos de trabalho, de qualidade de trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma questão de sobrevivência e de equiparação a outras profissões. Então, essa questão da lógica do financiamento, ela precisa ser invertida. A instituição do Fundeb como instrumento permanente de financiamento da educação, acho que isso está bastante avançado. O projeto aí, tocado, prezado pela professora Dorinha, ele já está bastante avançado aí, mas ainda tem grandes discussões com relação a isso. A complementação, hoje a União complementa 10%. Nós defendemos que essa complementação seja de 40%. O projeto da deputada Dorinha fala em 30%. Claro, com juízo, ninguém está falando em aumentar isso no ano seguinte, é um processo escalonado. A lógica também de financiamento, ela parte da distribuição por estado. Então, nós também queremos que mude esse processo. Nós temos estados pobres com municípios ricos que redistribuem dinheiro da União a esses municípios ricos, enquanto estados mais ricos ou mais estabilizados também possuem os seus municípios muito pobres e nada recebe em termos de complementação de Fundeb. Só para mostrar rapidamente o que é a distribuição das matrículas, né, da educação básica, aí no ano de 2018, nós temos um percentual, assumir os percentuais aqui, mas visualmente já dá para perceber que quase 50% da educação básica está no município, né? No estado, essa faixa um pouco menor, aí é mais ou menos, o estado ele não chega a 20%, em torno de 20%. Ok? Bem, questão do CNE, administrando o tempo. Quando nós falamos nesta relação de colaboração, esse é um processo que ele tem que ser muito discutido e a gente tem que construir e ter muita clareza nisso. Por exemplo, o município ao qual eu pertenço, ele tem municipalizado até o 9º ano. Só que nós temos 2 professores de História e 2 professores de Geografia. Eu não consigo fazer uma capacitação técnica. Esse é um processo que exige essa parceria no processo de formação. Mas nós temos que ter muita clareza das metas. Nós tivemos, no estado de São Paulo, um plano estadual de educação que ele veio depois do plano nacional, né, depois do plano municipal, tá? E aí hoje fazer dialogar essa relação dos 3 planos é um grande desafio, né? Nós temos que ter clareza dessas metas, construirmos essas estratégias conjuntamente, para a partir desse sistema nós pensarmos então num processo de responsabilização com mais clareza, né, e justiça até. Bom, nessa questão do regime de colaboração ainda, a questão da gente discutir com muita clareza a questão financeira. Essa questão financeira, né, há muitos convênios que ainda são construídos na relação Estado-município, sobretudo na área de transporte, é um convênio muito gritante hoje, que acaba tendo uma distribuição bastante injusta nesse processo, né? Os dirigentes municipais de educação são gestores que precisam de um fortalecimento cada vez mais. A função da Undime tem sido essa, de integrar, de fortalecer, e não cabe discutir, acho que é importante a gente ter muita clareza numa questão. Existe, nós temos o ente secretário municipal de educação, e nós já ouvimos propostas que seriam como, por exemplo, a construção de secretários regionais de educação do município, tá? É um ente que não existe, que aí fica aquela pergunta, a quem ele responde? É uma questão até que eu já deixo de antemão ao tribunal, né? Como que o tribunal olha e como o tribunal enxerga essa questão, né? De um dirigente regional que faz compromissos e vários municípios venham aí a responder por eles, né, a fazer um processo comum. Então, acho que às vezes mistura. Nós temos levantado essa questão da Undime de conversar com muita clareza para compreender o papel dos consórcios, dos arranjos de desenvolvimento educacional, né, e o papel institucional também. O que nós queremos é dirigentes muito fortes em todos os municípios deste país, com informação, com capacidade técnica e que possa tecnicamente fazer a gestão educacional.
Qualquer coisa diferente disso não tem sentido, né? Não tem sentido desempoderar ou muito menos subestimar a capacidade de gestão de quem está no município. Nós temos que fazer com que isso aconteça. A gente brinca e fala assim, se a gente pegar hoje, nós temos no Brasil inteiro, nós temos uma seccional Undime que tem um presidente que vem de uma capital. O restante são todos municípios de pequeno, médio porte e que fazem esse trabalho, dando um atendimento em todo o estado. Tenha 500 municípios, como tem o Rio Grande do Sul, tenha 17 municípios, como tem lá alguns estados, 17, 20 municípios dos estados da região norte. Quando nós falamos aí da questão da meta 20, eu acho que foi uma meta muito bem explorada aqui, eu quero destacar o seguinte, falar em financiamento da educação significa falar em planejamento. E aí, a função hoje da gestão pública municipal, ela é uma função de driblar um processo e tentar construir uma coisa impossível. A gente parte da premissa que qualquer projeto bem desenvolvido, ele tem, no mínimo, que ser pensado, ele tem que ter um cronograma, ele tem que ter um orçamento. E o orçamento da educação pública municipal ele vem sendo engolido. O Estado de São Paulo não tinha municípios que pagavam abaixo do piso. Hoje a gente já tem um percentual alto e assustador de municípios que não conseguem pagar o piso nacional. Então, o financiamento ele passa por essa questão de uma forma muito forte. Aqui demanda um pouquinho de como está essa distribuição. Destas questões aqui, atingir o mínimo da meta 20 já foi falado. Tá? Tem aí a questão da regulamentação da distribuição dos recursos de royalties de pré-sal, petróleo, isso mudou tanto, né, que nós temos que repensar e reconversar e tentar entender isso novamente. A implementação do CAC e do CAQUI que eu já falei, a mudança dessa lógica, a consciência de que hoje o que a educação, o que a União faz de suplementação é insuficiente. Nós temos ao mesmo tempo, nós temos uma meta que nós temos que ampliar a oferta de educação infantil. Nós vimos quantas metas estão muito longe. Diferentes fontes mostraram aqui a mesma verdade, né? Quando nós estamos longe. E, ao mesmo tempo, nós temos um contingenciamento, nós temos toda uma legislação, e essa legislação ela está encurralando os municípios. Entendemos que é muito importante o diálogo do Tribunal, do Ministério Público, para que cheguemos a um ponto de consenso. Nós somos executores. O número de dirigentes municipais de educação que tem pedido para sair diante da circunstância é muito grande. Tá? Então, nós temos que garantir e dar também essa condição de segurança aos gestores. Nós temos transferências automáticas como PENAI, PENAT, PDDE, que eles têm seus valores diminuídos assim, sem critério algum. As transferências voluntárias, então, estão... As transferências voluntárias, essas aparecem, desaparecem, a gente não tiver mais notícia do Brasil Carinhoso. Né? E, ao mesmo tempo, o Criança Feliz ele não apareceu na realidade. Então, some alguma coisa, não volta outra. Esta instabilidade impede qualquer processo de planejamento e execução orçamentária. E aí nós vivemos e passamos grande parte do tempo desesperado com o jurídico, dialogando com o tribunal, dialogando com o Ministério Público para tentar atender às demandas. Okay? Bom, aqui nós também tratamos dessa questão. De uma forma geral, eu quero finalizar destacando e colocando uma questão que fique para a reflexão e, sobretudo, da equipe técnica do Ministério Público, da equipe técnica dos Tribunais de Contas aqui presente. Nós temos um desafio que o IDEB é uma métrica que tem feito uma série de ações. Ao mesmo tempo, nós temos o IDEB, temos uma relação injusta. Por exemplo, quando nós fazemos a inclusão, não do aluno que é laudado, mas do aluno que está fora da escola, que tem dificuldade de aprendizagem. Quando ele vem, ele faz o quê? Ele joga o IDEB para baixo. Então, uma escola inclusiva nem sempre é uma escola
com crescimento de IDEB, ela pode ser considerada uma escola ruim. Temos que repensar essa questão e também quando nós falamos da Lei de Responsabilidade Educacional, isso precisa ser levado em conta, assim como a questão do estágio de desenvolvimento de cada município. Tem município que ainda está fazendo prédio e outros já estão desenvolvendo o seu corpo humano com muito mais força, sem essa necessidade. Muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigada, Luiz Miguel Martins Garcia. E passamos, então, continuamos com Manuel Humberto Gonzaga Lima. O Manuel Humberto é pós-graduado em Direito Educacional, Metodologia do Ensino e Educação Global. É professor, membro titular do Fórum Nacional de Educação e presidente nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME. Com a palavra, Manuel. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a Eliane Marques, que aqui coordena esta mesa, ao Luiz Miguel. Nós estamos sempre nos encontrando em mesas. E quero também deixar uma saudação aqui muito especial para o conselheiro César Miola, que nos convidou, nos sentimos muito honrados, estamos aqui altamente felizes neste evento. Quero fazer também uma saudação muito especial aqui à coordenadora estadual da UNCME no Rio Grande do Sul, a conselheira Fabiane Bitello, que preside o Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo, e em nome dela eu saúdo aqui todos os conselheiros municipais de educação presentes. E aproveito, Fabiano, para lhe parabenizar pelo grande trabalho que você realiza aqui no estado do Rio Grande. É um trabalho de reconhecimento nacional. Enquanto presidente, mas em nome da nossa diretoria, nos sentimos realmente muito gratos pelo todo o trabalho em prol da educação de qualidade que tem sido feito aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quero fazer uma saudação ao conselheiro Luiz Jorge, presidente do Conselho de Educação de Cuiabá, que está aqui presente. E quando a gente vê os conselheiros assim se movimentando, nos dá uma alegria muito grande, né, de ver essa movimentação muito constante em todos os aspectos possíveis. A nossa vinda aqui a esse evento, ela traz, sobretudo, uma reflexão do que representa a UNCME. E eu gostaria rapidamente, antes de entrar no tema principal, que é sobre os objetivos finais do PNE, em 2024, dizer que nós representamos aqui uma entidade de direito público-privado criada em 1992 por 6 conselhos municipais de educação. Eu acho que pouco mais de 30 conselheiros. Essa entidade hoje, ela tem 60 mil conselheiros. Ela tem quase 4 mil conselhos criados em todo o Brasil. E é responsável, talvez, pelo maior acompanhamento de política pública que nós temos hoje em andamento nessa nação. Nesse momento tão difícil que a gente passa de uma discussão plena da nossa democracia. E vim aqui, eu não poderia deixar de mostrar que o nosso caminho de discussão democrática, ele começa justamente pela Constituição Federal de 1988. Sem ela, dificilmente nós estaríamos aqui fazendo essa discussão tão ampla, num momento tão diferenciado do Estado brasileiro. Consideramos ainda alguns aspectos que eu entendo como fundamentais, né? Primeiro, a Constituição ela trouxe, basicamente, um Estado diferenciado para os conselhos setoriais. E a educação não ficou distante disso, até porque nós tivemos, primeiro, assegurado no artigo 205 da Constituição a conquista da nossa gestão democrática. E vamos conquistar, porque ela está ainda em andamento, ela está ainda em discussão. E talvez o PNE nos traga a necessidade de discutirmos cada vez mais através do nosso sistema de ensino. Nós temos hoje uma dificuldade enorme de entender o que é Sistema Nacional de Educação, como ele é conduzido. Luiz Miguel foi muito claro na colocação de como se constitui hoje uma dificuldade enorme de relacionamento e de diálogo, inclusive com o governo federal, porque os nossos sistemas são prejudicados, talvez por uma política de governo, que muitas vezes são nos impostas, nos momentos que mais precisamos ter a política de Estado. Então, a UNCME tem defendido, entre outras ações, que nós temos, sobretudo, um município organizado, com acesso
em todos os sentidos, ao processo educativo, à qualidade de educação e, principalmente, uma gestão de escola competente. Nos cabe, talvez, a organização desse regime de colaboração, um regime de respeito que temos, por exemplo, entre a UNCM e a Undime, é um regime hoje de colaboração perfeito. Eu aproveito, Luiz, para pedir que você me faça uma saudação especial ao nosso presidente Alessio Costa Lima, que tem sido um dos maiores educadores desse país neste momento, Conselheiro Nacional de Educação, e que tem defendido essas propostas em comum que nós temos tido em conjunto. E, por falar em conjunto, nós defendemos, acima de tudo, que o nosso Sistema Nacional de Educação possa ser equiparado àquilo que nós mais imaginamos, que é o Sistema Municipal de Educação atuando. Se ele não existir, dificilmente nós vamos ter uma ação conjunta, deliberada e eficaz. Quando a gente fala em sistema, e aí eu trago rapidamente uma concepção que nós temos discutido na UNCM, que essa composição, para o nosso entendimento, ela está muito bem clara no artigo 18 da LDB, que o sistema municipal, onde nós começamos a falar de planos municipais de educação e de plano nacional e de planos estaduais, nós entendemos basicamente que tem que ser composta pelas instituições de ensino fundamental, média. Ainda hoje a nossa deputada falava que em Porto Alegre ainda existem escolas de ensino médio mantidas pelo município. É um dos poucos estados, Fabiana, que ainda tem essa prerrogativa e essa atuação, mas principalmente um olhar direcionado para a educação infantil, que é mantido pelo Poder Público Municipal, onde está o nosso principal foco de atuação. E aí nós vamos falar também dos nossos conselhos municipais de educação, que talvez seja o maior instrumento de impulso que nós temos para trazer um sistema funcionando em toda a sua plenitude. Além dos conselhos municipais de educação, nós queremos fazer aqui uma ressalva muito importante e necessária sobre os CACs Fundeb. Hoje, com uma prerrogativa do artigo 37 da Lei 11.494, que podem ser integrados aos conselhos municipais de educação. Podem ser. Nós tivemos recentemente na audiência pública do Fundeb permanente e defendemos a necessidade que esses CACs Fundeb sejam integrados realmente aos conselhos municipais de educação. A visibilidade vai ficar muito mais prática e com muito mais autonomia, talvez. E aí, nesse entendimento, nós já vamos, a partir agora de 1º de agosto, começar a filiar em todo o Brasil os CACs Fundeb. Até termos a decisão final do Fundeb permanente, de como ele vai ficar, a UNCM vai tentar dar assistência necessária a nível de formação a esses conselheiros também do Fundeb, mesmo quando não existam câmaras integradas ao nosso conselho. E uma atenção direcionada ao Conselho de Alimentação Escolar. E aí nós encontramos, talvez, aquilo que nós viemos buscar aqui quando levamos o Léo, que é assessor do conselheiro César Miola, para o nosso encontro de Londrina. O César foi convidado, não pôde ir, e mandou o Léo. E o Léo nos traz uma predisposição de um trabalho que já vem sendo executado aqui no Rio Grande do Sul, de formação de conselheiros municipais de educação. E talvez, a partir desse momento, nós tivemos um novo olhar para propor algumas ações diretas aos tribunais de contas. O conselheiro César Miola talvez tenha nos incentivado cada vez mais a esse diálogo permanente, quando nós buscamos princípios básicos já existentes na LDB e, principalmente, com o incentivo que tivemos em determinado momento, a quem eu atribuo, talvez, o maior momento de mobilização da educação nacional, as conferências nacionais realizadas em 2010, 2014 e em 2018. A de 2010, principalmente, porque ela é precursora do que hoje nós temos efetivado no Plano Nacional de Educação e por uma extensão muito natural dos planos municipais de educação. Finalmente, e aí até eu já estava aqui ansioso, nós chegamos no Plano Nacional de Educação. Mas falar de Plano Nacional de Educação, sem falar de planos municipais de educação, eu talvez pudesse sair daqui com um erro que eu ia me arrepender para o resto da vida. E quero até parabenizar um dos interlocutores da mesa anterior, que provocou essa discussão há poucos instantes, né? Planos municipais de educação, e eu me lembrei na hora que ele falava sobre isso, eu estava recentemente no Fórum da Undime de Salvador, e, ao encerrar, existe um trabalho muito interessante lá do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que é o programa que é Educação de Nossa Conta. O conselheiro Alex Aleluia estava aqui há pouco, eu tive o prazer de cumprimentá-lo,
E eu encerrava essa fala lá nesse evento, dizendo que a educação também era de conta dos conselhos municipais de educação. E aí eu digo aqui, complementando, que os planos municipais de educação são da conta dos conselhos municipais de educação. Nós temos que ter essa preocupação, porque através desse trabalho que os conselhos municipais de educação fazem na base onde está realmente toda a discussão da educação brasileira, um papel diferenciado, né? E aí, nesse momento, nós temos, por exemplo, percorrido esses encontros que nós temos feito no Brasil inteiro, e trazido realmente uma discussão muito própria do que significa um papel e o que são os conselhos municipais de educação. Hoje, talvez, o maior instrumento de participação na formação de uma política municipal de educação que atua na defesa do direito à educação, do direito pretendido, porque nós somos muito heterogêneos. Eu não conheço uma outra entidade que tenha componentes de tantos segmentos diferenciados, né? A Undime tem secretários, nós temos professores, nós temos conselheiros tutelares de educação, nós temos diretores, nós temos representantes da sociedade civil que representam todo esse contexto na elaboração de normas que levam, talvez, para uma discussão muito ampla do sistema municipal de ensino, que talvez seja o nosso grande desafio nesse andar em direção à conclusão dos planos municipais de educação. Também mediamos e articulamos as demandas das educações locais, do governo municipal. Temos uma composição ampla, né, plural, com a representatividade da sociedade civil e funções ainda mais dignas, funções consultivas, propositivas, mobilizadora, deliberativa, normativa, de acompanhamento, controle social e fiscalização. Eu vejo poucos órgãos, talvez, com essa atribuição. Quando nós encontramos, por exemplo, os conselhos estaduais de educação, eles cuidam basicamente da legislação. Mas quando encontramos os CACs e Fundeb, eles cuidam basicamente do financiamento, né? Os conselhos de educação cuidam de tudo isso, né? Fabiane me disse há pouco que o Conselho de São Leopoldo, né, que ela preside, já está acompanhando o MDE. Tudo que é gasto no MDE, o Conselho de São Leopoldo faz esse trabalho. Isso é algo realmente diferenciado. É algo que precisamos alcançar em todo o Brasil. E quando a gente imagina que, com o trabalho e respaldo de órgãos como os tribunais de contas dos estados, como o Ministério Público pudesse engajar dentro de uma ação direcionada, né, um trabalho, eu vou passar rapidamente essa parte aqui, porque ela é muito própria, para trazer o que é que a gente imagina o que é escola pública na visão da UNCM, né? Nós entendemos, basicamente, que esse contingente que eu falei há pouco, de 60 mil conselheiros, eles devem estar, aliás, eles já estão, eles precisam serem cada vez mais preparados, mais formados e mais competitivos nesse trabalho que nós imaginamos ser possível realizar em todo o Brasil, né? Com a educação de qualidade que deve, por si só, refletir as ações projetadas e realizados dentro de um contexto de política de Estado esperada pela sociedade civil. Essa política de Estado, quando eu falo nesse trabalho, eu falo de um trabalho que hoje o Rio Grande do Sul já faz, com 6 mil conselheiros à disposição de 354 municípios com conselhos municipais em plena atuação. E eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul, dentro de alguns anos, vai universalizar esse acompanhamento em todos os seus municípios. São 354 conselhos hoje cadastrados pela UNCM em Rio Grande do Sul, que estão num trabalho muito árduo de formação já em toda a sua instância, né, que nós queremos ter a condição de multiplicar isso em todo o Brasil. Nós temos hoje uma preocupação, e eu trago rapidamente para mostrar a vocês um relatório e umas instruções que foram feitas pela UNCM, que criou a rede UNCM de monitoramento, basicamente, dos planos de educação, lá em 2017. Esse trabalho foi apresentado durante os fóruns da Undime de Fortaleza e de Recife e durante todos os nossos encontros que fizemos no Brasil, nos 26 estados. Basicamente, com um olhar muito específico para todas as 20 metas do plano
Nacional de Educação e dos planos municipais, independente que ele tivesse 20, 23, 21, mas com o plano municipal como foco principal de acompanhamento, pela meta 2, que trabalha a educação infantil como uma prioridade absoluta para os municípios, a meta 19, que trabalha a gestão democrática, e a meta 20 do financiamento. Quando a gente fala de meta 20 de financiamento, o nosso olhar, por exemplo, para o Fundeb permanente, é um olhar idêntico ao que foi colocado recentemente com o apoio da Undime e do Concede, pela ex-senadora Fátima Bezerra, hoje governadora do estado do Rio Grande do Norte. Porque nós entendemos que falta a complementação da União e falta há muito tempo, não é agora não. Vem faltando já há algum tempo, desde a criação do Fundeb, para poder termos os salários dignos para os professores, para não acontecer o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, com salários parcelados, e que já aconteceu em outros estados. E vai, se não for resolvido dentro dessa discussão, se não tivermos a vinculação cada vez mais ajustada nesse processo, nós vamos continuar sofrendo consequências e não vamos, talvez, encontrar o culpado. Não podemos ficar desmobilizados em momento nenhum. O Fundeb permanente nos traz essa necessidade, dessa reflexão e dessa discussão. Eu vou completar o tempo, e a Eliane já está aqui me olhando, e eu sei que ele é muito exigente, né? Dizendo que a UNCM, ao longo de 2018, ela conseguiu passar essa mensagem, viu, Eliane? Eu estou olhando para o tempo ali, bem, e sou muito disciplinado para isso, lá na Undime, em São Paulo, o Luiz Miguel viu, eu cumpri os 20 minutos certinho. Em 2018, nós conseguimos realizar 26 encontros estaduais, 5 encontros regionais, 4 reuniões do Fórum Ampliado de Conselhos, 4 do Fórum Nacional de Educação e um encontro nacional que culminou com esses temas, a implementação da BNCC, com a atuação plena dos Conselhos Municipais de Educação em todo o Brasil. Tivemos ainda uma atuação muito forte nas CONAIs, etapas estaduais e na etapa nacional, com a participação ativa na implementação da BNCC e com um trabalho direcionado na Conferência Nacional de Educação. Nós envolvemos 25 mil participantes, desses mais de 20 mil conselheiros. É algo que nós sentimos naquela tranquilidade de dever cumprido. Fizemos aquilo que era possível para que o referencial da BNCC chegassem aos estados e aos municípios para serem discutidos este ano na amplitude do currículo. Estamos fazendo novamente o mesmo papel, preocupados que todos os municípios tenham principalmente uma educação pública de qualidade em todos os momentos. Esse é o nosso planejamento para 2019. Novamente, nós estamos atrás de cumprirmos os 26 encontros, um em cada estado, mais 5 regionais. E já prometo não acontecer esse ano o que aconteceu no passado. Eu não pude vir em São Leopoldo para o encontro estadual, mas esse ano virei. Se Deus permitir, estarei aqui mais uma vez, como hoje estou, prestigiando a educação do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que é um momento ímpar. Nós vamos, pela primeira vez, trazermos uma discussão com as diretorias da UNCM, dos estados de Santa Catarina e de Paraná, no dia 2, trazendo uma reflexão do que está acontecendo no sul do país. E vamos acompanhar um grande encontro que será realizado, são 30 anos, né? Aliás, 10 anos. 10 anos de UNCM aqui no Rio Grande do Sul, 30 anos é o nacional que vamos fazer daqui a 2 anos, e trazendo principalmente essa discussão necessária em direção ao Plano Nacional de Educação. Nós fazemos também questão de dizer que a UNCM em 2019, ela vai manter toda essa estratégia de articulação. A primeira com os tribunais de contas. O conselheiro César Miola tem me motivado, inclusive, a fazer isso. Outro dia eu estava em Brasília, e, de repente, quando eu abro aqui as informações, está o conselheiro César Miola fazendo uma palestra lá em Teresina, no Piauí. É algo fantástico, é um sacerdócio. E logo em seguida, eu estava na Bahia, e quando menos espero, o dirigente municipal de educação lá da Undime me diz, olha, aqui amanhã nós vamos ter um evento aqui em Aracaju, e vai estar presente o conselheiro César Miola. Eu não tive nem dúvidas, cancelei a minha passagem e fiquei para assistir a palestra, e fui ter a honra e o prazer de cumprimentá-lo e dizer que estaria aqui com muito orgulho, porque aqui existe algo que nós estamos colhendo. Nós estamos sendo exemplo hoje. O trabalho da UNCM do Rio Grande do Sul, com
Tribunal de Contas e com essa extensão do Instituto Rui Barbosa, nos traz, principalmente, uma esperança muito grande de podermos reproduzir em todo o Brasil. Eu falava semana passada com a conselheira Suzana Azevedo, lá do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que esteve aqui presente, inclusive, acabamos não nos encontrando, porque ela tinha um compromisso, eu tive outro hoje pela manhã, e ela me dizia da satisfação que tem, conselheiro César Melo, de levar momentos como este também lá para Sergipe. E o nosso pequeno estado está realmente muito, muito grato. Vamos continuar com esse trabalho também com a Undime. É um trabalho hoje que nos enaltece em todos os sentidos, com o Fórum Ampliado de Conselhos, com a Confederação Nacional dos Municípios. Enfim, com todas essas entidades aí, estamos fazendo em parceiramento agora com o movimento Todos pela Educação e mantendo o que já temos com a campanha pelo direito à educação e com a ação educativa. Isso faz com que eu tenha, enquanto presidente da UNCM, a tranquilidade de informar que vamos também cuidar da formação de conselheiros a nível nacional. Nós vamos criar, estamos já em encaminhamento junto ao Conselho Nacional da Educação, com a criação da primeira escola de gestão pública e de formação de conselheiros municipais de educação. E essa é muito direcionada, porque nós vamos prestigiar, desde o trabalho que está sendo feito em alguns estados já, até uma pós-graduação de conselheiros municipais de educação a nível de conhecimento de legislação, porque é o que mais nós precisamos. Hoje, os conselheiros municipais de educação, por mais conhecimento que eles possam ir atrás, eles têm basicamente essa necessidade. E essa é a visão final que a UNCM tem desse trabalho, que a qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída coletivamente, pois significa algo que se concretiza a partir da eficiência, da relação entre todos os sujeitos que nela atuam direta e indiretamente. Nós estamos diretamente nessa luta, na busca desse ideal. Eu encerro fazendo uma homenagem aqui a um conterrâneo nosso, lá de Sergipe, o conselheiro José Fernandes de Lima, que presidiu o Conselho Nacional de Educação, que recentemente nos abrilhantou com um dos melhores conselhos, que é um livro escrito mostrando o que é ter qualidade na educação. Ele fez um apanhado e nós tivemos distribuindo esse livro praticamente com todas as seccionais da UNCM no Brasil. Isso mostra que nós estamos trilhando o caminho correto, quando viemos aqui atender esse honroso convite e participar ativamente deste momento tão diferenciado da educação brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Manuel Humberto Gonzaga Lima, pela participação e também pela compreensão com relação ao tempo. Infelizmente, não poderemos abrir para perguntas, mas não me culpem, a culpa não é minha. Muito obrigada a todos.